Bom dia, estamos aqui começando mais uma aula. Que a graça, a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, que está aqui acompanhando nesse momento, e você também que está acompanhando aqui no YouTube, no nosso canal, o vídeo que foi gravado. Nós vamos para a segunda aula da nossa revista. O tema da revista é Maturidade Cristã. E você está vendo aí também na apresentação o tema de hoje, Graça Divina e Resposta Humana. Vamos orar antes da gente começar, agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre a nossa aula nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus de graça, amor e paz, queremos louvar o teu nome, bendizer pelo teu cuidado, amor, pela tua graça que nos alcança. E nesse instante, Pai, pedimos que a tua palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha renovar as nossas vidas, que essa palavra, Deus, encontre uma terra fértil no nosso coração, para que cresça e produza muitos frutos para a tua glória e para o teu louvor. Eu oro, Deus, pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas e pedindo, Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão vendo aí o tema, né, da nossa aula. E eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é a graça? Quando a gente fala de graça, o que vem à nossa mente? Se alguém quiser, pode falar aí no chat, pode abrir o microfone e falar, participar também, em todos os momentos da aula. Mas eu começo com essa pergunta. Quando fala em graça, o que você pensa sobre graça? Nós vamos falar hoje, daqui a pouco a gente vai ler o texto de Filipenses 2, 12 a 18, e a proposta da revista hoje, semana passada nós tivemos a introdução, o Valdo deu a primeira aula falando sobre crescimento, sobre maturidade cristã, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de crescimento, rumo à maturidade, com esse tema graça divina e resposta humana, olhando para o texto de Filipenses que fala do desenvolvimento da salvação. Então vamos lá, eu falei um pouquinho para vocês pensarem, quando a gente fala em graça, o que vem à nossa mente, o que é a graça? Algo gratuito. Tem dois significados assim, né? Quando a gente pensa a partir da Bíblia, né? A partir de Deus, a gente sempre lembra logo, falou em graça, lembra, favor merecido, né? Eu penso que é um favor imerecido dado por Deus, né? Vindo de Deus. Agora, se for pegar no sentido da palavra, a mesma graça, lá no dicionário, então tem vários significados, inclusive um deles por exemplo, uma pessoa cheia de graça, é uma pessoa que é favorecida de bem, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que traz alegria, né? Que é uma palavra figurada, né, que a gente usa quando a pessoa é muito alegre, a pessoa que é bom estar ao lado, né? Então a gente fala, nossa, que pessoa cheia de graça, né? Tem esses sentidos, assim. Legal a gente pensar nesse destaque também, em todos esses sentidos da palavra graça. Quando a gente volta, ou quando a gente convive no meio cristão e começa a ler a Bíblia, começa a entender as questões de salvação, da palavra de Deus, de Jesus, nós nos deparamos com a palavra graça. É uma das primeiras que nós ouvimos, né, na vida cristã, na caminhada cristã. E aí eu coloquei dois destaques aí, que a graça de Deus, ela atua na vida humana, ela salva, ela justifica e ela santifica. Então, quando nós entendemos a graça, ou quando nós passamos a entender um pouco da graça, nós entendemos que ela é fundamental no nosso desenvolvimento, na nossa caminhada, no nosso amadurecimento, na nossa maturidade, como é o tema da nossa revista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha para Wesley, eu já volto aqui nessa ilustração, quando a gente olha para Wesley, ele fala, ou ele tenta explicar a graça, ele usa o exemplo de uma casa para falar da graça. A casa que tem a varanda, né? Imagina uma casa lá de fazenda, aquelas casas Você que tem... conseguiu encontrar, pastor, esse tema? Esse tema eu acho muito interessante para a gente explicar, né? Que ele usa... Eu estava lá no colégio esses dias, a gente queria procurar. E eu falava, gente, eu lembro que acho que foi na faculdade de teologia, quando eu ouvi falar desse estudo da varanda, sabe? Da preveniente, da graça justificadora, que ele usa essa casa, essa varanda, né? Um alpendre,
Gente, eu não conseguia, eu ficava pesquisando e não conseguia achar. Que legal. Eu achei um artigo aqui, depois eu compartilho, que eu acho que eu não tô com ele aberto aqui agora, mas depois eu Tá, mando lá eu também. É um compartilho. artigo de umas 12 páginas que falam, ele cita em uma das partes aonde que ele usa esse exemplo da casa. E aí Muito ele legal. usa, né, três dimensões, né? A graça como o perdão, que é a salvação iniciada, o momento de conversão, o momento de receber o perdão. Aí ele usa o alpendre lá de uma casa, a varanda de uma casa. Depois ele fala da santidade, a salvação continuada, e depois o céu, a salvação concluída. E aí ele fala que é a graça preveniente, justificadora e santificadora. O alpendre ali seria a graça antes da graça, graça preveniente, a graça que nos alcança mesmo quando nós ainda não temos conhecimento dessa graça. Ou o Valdo era presbiteriano e já deve ter ouvido bastante graça comum, né? Essa graça que alcança todas as pessoas, essa graça que está sobre o mundo para que o mundo continue existindo, não seja destruído. A graça de Deus, o texto dos Salmos lá que fala que a chuva cai sobre justos e injustos, a questão da colheita do mundo. Então essa graça comum, chamada de graça comum, Wesley fala que a graça preveniente, que a graça que vem antes da graça, depois passar pela porta ou entrar nessa casa é a graça justificadora, e aí está falando da justificação que Cristo fez. E nós temos a caminhada que entra para dentro da casa, que entra nos cômodos, que é a graça santificadora, que leva à santidade. Na nossa revista aí também, ele cita um texto de um autor que escreve sobre a graça também, aí ele usa essas três expressões, né? Perdão, que é o início da graça, ou a graça nos alcança com perdão, a salvação é iniciada, depois a salvação é continuada pela santidade, e o céu é onde a salvação é concluída, ela é 100%. E aí eu trouxe isso só para a gente entender um pouquinho da questão wesleyana. Hoje é o dia ou amanhã é o dia do coração aquecido, e nós tivemos celebrações ontem, vamos ter celebrações hoje. Nosso vídeo das crianças é sobre o coração aquecido, nosso culto à noite. Aí eu trouxe essa questão da graça aqui em Wesley também para a gente pensar um pouquinho. Mas o fato é que na nossa caminhada nós nos deparamos com a graça. E a graça, ela atua na nossa vida, é o elemento chave da nossa salvação e no nosso amadurecimento, da nossa maturidade na fé. E aí eu faço, para encerrar essa introdução, qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Como que você consegue falar sobre graça e misericórdia, diferenciar graça e misericórdia? Para você, o que seria a diferença entre graça e misericórdia? Claudineia, bom dia, tudo bem? Enquanto vocês vão pensando aí, graça e misericórdia, qual que seria a diferença? Eu sempre explico que a misericórdia é quando Deus coloca o coração na nossa miséria, né? Na nossa miséria, ele vai lá e coloca, olha a nossa miséria, a nossa incapacidade, ou até como pecador mesmo, pecadora, ele vai lá, coloca o coração dele lá, e aí ele vem e nos resgata, nos ajuda, nos salva. Por isso que a gente pede a misericórdia dele, clama pela misericórdia dele, naquele momento mais difícil, né, que a gente clama pela misericórdia dele. Ok, aí deu uma definição de misericórdia. E qual que seria a diferença de graça? Graça a gente recebe ela sem pedir. E a misericórdia a gente clama ela, clama por ela. Legal. Mais algum? Dona Rosa, Valdo, Claudineia, alguma diferenciação? Eu acho que vocês já ouviram essa história que eu contei. Pelo menos eu acho que eu contei pelo menos uma vez aqui na igreja, já contei. Da história de um rei, tá aí uma ilustração, né? De um rei que tá andando pelo seu reino. Ele um dia acorda de manhã, o sol tá lindo lá, ele fala assim, eu quero dar uma volta aí pelo meu reinado. E aí ele vai e, de repente, acontece um tumulto em algum lugar, em algum caminho ali do reino. E aí ele se depara com um soldado dele, com a bota no pescoço de um homem, pronto para matar, só esperando a ordem do rei. E aí o rei pergunta, mas o que está acontecendo? Ele fala assim, esse homem aqui, esse pobre homem, estava andando por aqui e ele descobriu que o senhor ia passar por esse caminho, resolveu fazer um plano para tirar a vida do rei. E aí o rei olha bem e fala assim, esse homem aí, deixa ele, solta ele. O que o rei teve? O rei teve misericórdia dele. Falou, o que esse homem vai fazer? Deixa ele ir, perdoa ele, ele teve misericórdia.
Aí a carruagem anda mais alguns metros, o rei pede para parar, todo mundo assusta e fala assim, agora ele vai mandar matar esse homem que estava tramando tirar a vida. E aí ele fala assim, ó, traz aquele homem lá, põe ele na carruagem aqui que eu vou adotar ele como filho. E aí todo mundo, os soldados ali, falam, mas eu já estava esperando aqui para matar, vai adotar como filho? E aí a parte de adotar como filho é graça. E aí eu gosto muito de uma diferenciação entre graça e misericórdia, que é essa aqui. Misericórdia é não receber o que merecemos. Aquele homem merecia ser morto, porque ele estava tramando contra o rei. E ele sabia que quem intentasse contra o rei poderia ser morto. Então, misericórdia é não receber o que merecemos. Graça é receber o que não merecemos. Ele não merecia ser filho do rei, mas ele recebeu como um presente, um dom, como algo valioso. Ele recebeu a condição de ser adotado como filho do rei e ser colocado no palácio. É uma diferença que eu gosto de pensar. Então, a misericórdia é receber aquilo que não receber aquilo que nós merecíamos. E a graça é receber aquilo que nós não merecíamos. É um jogo de palavras aí só para a gente brincar, mas essa questão. E a gente vai trabalhar, então, essa questão da graça divina, que nós recebemos algo que nós não merecemos, mas essa graça divina nos convida ou nos chama a uma resposta. Vamos ao texto bíblico, então, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Eu não coloquei no slide, mas eu vou convidar você a acompanhar a leitura, ouvir a leitura nesse instante, né? Filipenses 2, 12 a 18 fala assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Esse é o texto base da nossa lição. E eu vou pregar sobre esse texto hoje à noite também, aproveitando aqui que a gente vai falar sobre ele, à noite também vou pregar sobre ele. Mas para a gente pensar aqui nesse texto agora, nesse momento, aí tem a graça que eu já falei para o Wesley lá, né, que ele usa a imagem da casa, o pórtico, a entrada, a graça preveniente, justificadora e santificadora. O texto de Filipenses aqui, alguns dados sobre esse texto aqui. A primeira comunidade, Filipenses é a primeira comunidade fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, provavelmente escrito durante a prisão em Roma. E aí a carta trabalha alguns temas. Eles sempre devem permanecer firmes na caminhada com Deus. E esse capítulo 2, que está aí do lado no pergaminho, aí, o versículo 12 a 18, o destaque, e algumas bíblias têm até antes do versículo 2, é o desenvolvimento da salvação. Então, o tema desse trecho que nós vamos ler aqui é o desenvolvimento da salvação, a graça divina e a resposta humana. Então, vamos pensar no seguinte: o autor aqui do nosso estudo, da nossa revista, propõe que desenvolver ou colocar em ação, pôr em ação a salvação, ela aponta para uma exigência de uma resposta, uma atitude de quem ouve e não de quem fala. Alguém falou, alguém trouxe essa salvação e nós precisamos responder, as pessoas precisam responder. E aí ele trabalha também o seguinte: como que se desenvolve, como que coloca em ação essa salvação? Com temor e tremor, mostrando duas coisas: o quão pequeno nós somos diante de Deus e o quão grande e o quanto nós respeitamos a grandeza e a soberania do Senhor. Então esse é o foco nosso aqui desse trecho de Filipenses capítulo 2. Deus desperta o ser humano e o ser humano responde por meio de ações que o próprio Deus habilita em desenvolver. E aí entra a questão de Deus quem realiza, Deus quem coloca tanto o realizar, o querer, como o efetuar, como o realizar.
Então, esse aspecto que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. Então, vamos lá. Uma ação que faz parte, olhando para o texto aqui, quando nós chegamos aí no versículo 14, fala assim, façam tudo sem queixas nem discussões, ou sem murmuração, sem discussões. Uma ação que faz parte do desenvolvimento da salvação é viver de uma forma em que eu faço as coisas sem murmuração e discussão. Quando eu olho para esse texto de Filipenses, essa palavra aí, queixa ou discussão, é traduzida por discussão em algumas versões, traduzida por discussões ou queixas, ela tem um sentido de uma discussão no seguinte sentido, ela é um resmungo secreto, alguém que não fala abertamente, mas alguém que fica reclamando pelos cantos das coisas que acontecem por não entender o plano de Deus. Esse é o sentido da palavra discussão ou murmuração em grego. Então, uma das ações, ou a primeira ação que faz parte do desenvolvimento da salvação, é uma vida sem murmuração e nem discussão a respeito daquilo que Deus nos mostra. Outra ação fundamental que a gente encontra também no versículo 16 é a questão da preservação da palavra da vida. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também, mas o destaque aqui para a gente pensar nessa escola dominical mostra um compromisso do anúncio e da vivência da palavra da vida. Tem algumas versões que traduzem assim, né? Retendo firmemente a palavra da vida. Outros falam assim, preservando a palavra da vida. Então é uma ação onde eu tenho um anúncio da palavra, mas eu também tenho uma vivência da palavra. Na minha vida, essa palavra de vida vinda de Deus. Então, esses dois pontos aqui, duas ações iniciais para a gente pensar no desenvolvimento da salvação. Fazer tudo sem murmuração e nem discussão e preservar, reter a palavra da vida no nosso coração. Então, nós vamos para 3 destaques. Faça uma pausa aqui, se alguém tiver algum comentário, pergunta, pode mandar no chat aí, pode falar, fique à vontade. E aí tem 3 destaques aqui, que é a parte da revista que ela chama de palavra que ilumina a vida. A primeira parte é a seguinte, para a gente pensar aqui. A salvação é um processo que precisa ser desenvolvido. E nesse processo, cada dia eu me torno mais parecido com Jesus. Cada dia, cada momento eu vou me tornando mais parecido com Jesus. E aí o primeiro aspecto, o crescimento, a maturidade, que é o tema da nossa revista, essa resposta humana à graça divina, essa resposta humana, esse crescimento, essa maturidade, ela vem como um resultado da graça divina. Vou pedir que alguém abra em 1 Pedro 1, 18 e 19, para ler para a gente, enquanto eu vou falando desse primeiro ponto aqui. 1 Pedro 1, 18 e 19. Daqui a pouco a gente vai ter mais alguns textos, mas o primeiro vai ser esse 1 Pedro 1, 18 e 19. Quando Paulo declara no texto de Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, ele está relembrando do seguinte, a salvação já nos foi dada pelo que Cristo fez na cruz. A salvação já nos foi dada pela graça de Deus. E a salvação vem até nós, a salvação nos alcança. Ela é um presente ofertado por meio do amor sacrificial de Jesus. Então, como que a gente vai crescer? A gente vai crescer, a gente vai amadurecer como resultado da graça de Deus que já agiu enviando Jesus e levando Jesus a ter esse amor sacrificial e se entregar por nós. Vamos ver o que 1 Pedro 1, 18 e 19 diz? Alguém encontrou aí? Pode ler pra gente, pastora? Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Aí esse texto fala exatamente do que Cristo fez e como que a graça divina, a graça de Deus trabalhou para que nós pudéssemos ou tivéssemos condições de responder a esse chamado da graça que nos alcança. É um presente ofertado por meio do amor de Cristo por nós. E a gente vai encontrar outros textos também nos trazendo essa certeza e nos fazendo caminhar. Então, o primeiro aspecto para a gente pensar, o crescimento, a maturidade, a nossa vivência, a nossa caminhada cristã, a nossa maturidade cristã, ela é resultado de uma ação primeira da graça
de Cristo em nossa vida. A Claudineia mandou aí no chat, né? A sua graça me basta. Quando Paulo está orando lá em 1 Coríntios e Paulo pede para que seja tirado o espinho da carne, Deus simplesmente responde, ó, minha graça é suficiente, minha graça te basta. Então, nesse primeiro aspecto aqui, para a gente pensar que a nossa maturidade cristã só é possível como um resultado da graça de Deus que nos alcança. Não é, primeiramente, por nossos próprios méritos e esforços, mas é por causa de um presente dado por Deus através de Cristo a nós. Segundo aspecto, o crescimento é resultado também de uma vivência em obediência, e uma vivência em obediência a Deus, uma vida de obediência a Deus. A gente está em Filipenses, se a gente voltar uns versículos, eu vou pedir que alguém abra aí para a gente também, Filipenses 2, 5 a 8, para ler. Pode ser o Valdo agora, acho que está com a Bíblia aí por perto. Filipenses 2, 5 a 8 fala também do exemplo de Cristo. E aí o segundo aspecto para a gente pensar aqui, né, o crescimento nosso. Além de ser um resultado, uma resposta à graça de Deus, ele também é resultado de uma vida em que nós obedecemos. Lembra que eu falei há 2 slides atrás aqui? É um processo que eu vou desenvolvendo e a cada dia eu me torno mais parecido com Jesus. E tornar mais parecido com Jesus é viver essa vida de obediência. Vamos ouvir Filipenses 2, 5 a 8? O que ele nos mostra, nos traz? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo e exemplo de obediência. Tem um texto em Hebreus também que fala que Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão à vontade de Deus. E aqui nesse texto de Filipenses 2, 5 a 8, fala que Jesus ele era Deus, mas ele se tornou servo, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então, o segundo aspecto para a gente pensar aqui é no nosso crescimento, na nossa maturidade cristã, como resultado de uma vida em obediência a Deus. Quando nós olhamos para vários outros textos da palavra de Deus, nós vemos que uma vida cristã que não está comprometida com os valores do reino, nos leva para longe de Cristo, nos leva à desobediência e nos impede de crescer na fé, nos impede de chegar à maturidade. Por isso precisamos voltar a seguir sempre, voltar todos os dias a seguir o exemplo de Jesus, ter a mesma obediência que Jesus teve, viver de uma forma obediente à vontade de Deus. Ok, até aqui algum exemplo, alguma ilustração, algum comentário? Fique à vontade. Terceira parte, então. O crescimento é um processo contínuo. Eu vou pedir que alguém abra em Filipenses 3, 10 e 11, enquanto eu vou falando dessa terceira parte. Filipenses 3, 10 e 11. Quem já plantou alguma coisa aí, nem que for o pé de feijão lá da escola no algodão? Normalmente, quando a gente olha para uma planta, e aí a gente pode lembrar de João 15 aqui, de estar ligado à videira, e eu estava pensando sobre esse texto, pensando sobre esse terceiro aspecto aqui, uma planta, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Se a gente deixa ela não fica... mesmo aqueles bonsais lá que tem 100 anos, 200 anos, ele está desenvolvendo alguma coisa. Uma raiz nova, uma folha nova, precisa podar, precisa fazer alguma coisa. Mesmo as árvores que demoram anos para amadurecer, para crescer, ela ou está num processo de amadurecimento, num processo de crescimento, ou ela está morrendo. Então eu penso o seguinte da nossa vida cristã. Se nós não estamos crescendo, amadurecendo, aprendendo mais, nós estamos morrendo. E aí tem uma ilustração, eu li um livro uma vez, que ele fala que a vida cristã é mais ou menos como se nadar contra a correnteza. O que acontece se você está subindo um rio, nadando contra a correnteza? O que acontece se você parar de nadar? A água vai te levar para longe. E aí ele fala o seguinte, na nossa vida cristã, se a gente para de bater os braços, se a gente para de crescer, se a gente para de amadurecer, para de conhecer, a gente pode até não estar voltando às práticas pecaminosas, desobedecendo, mas o simples fato da gente parar de nadar, parar de bater os braços,
vai nos levando para longe da fonte. E aí ele fala que a vida cristã é esse processo contínuo. Se eu paro de aprender, se eu paro de amadurecer, se eu me desligo da videira, eu vou afastando da fonte, eu vou sendo levado pela correnteza. E aí eu achei muito interessante essa ilustração, porque às vezes a gente fala assim, mas não, eu estou aqui, eu já aprendi bastante, já sei o suficiente, já participo das aulas, já participo do culto, mas se a gente para de avançar, se a gente para de caminhar, se a gente para de bater o braço, a gente vai sendo levado para longe da fonte, para longe de Deus. E aí eu trouxe essa ilustração, tanto de João 15, da planta, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo, como essa ilustração do rio. Como a gente sendo levado para longe de Deus se a gente não amadurece, se a gente não continua caminhando. Filipenses 3, 10 e 11, alguém encontrou aí para a gente ler? Que ilustra também essa parte. Então eu vou ler aqui. Alguém encontrou? Senão eu leio aqui também. 10 e 11 de Filipenses 3 fala assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando aqui, continua o texto, né, continua a carta, ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero conhecer a participação dos seus sofrimentos, eu quero me tornar como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, sempre dá um sentido de ação. É um processo contínuo. Crescimento, a maturidade é um processo contínuo. E faz parte da nossa vida toda. Então, esses são os 3 aspectos principais que eu quero destacar. E eu quero convidar você para nós olharmos também para o texto que nós lemos, em uma perspectiva, algumas coisas que eu coloquei aqui. O último slide aqui, então, concluindo essa parte aqui que a revista nos traz, esse texto nos traz, essa lição nos traz, nós precisamos ter a consciência de que o crescimento, o amadurecimento, a maturidade cristã, que nós vemos aí como tema da nossa revista, e a frutificação na fé, são possíveis porque a graça de Deus que nos alcançou nos capacita e nos leva além. É por causa da graça. Eu acho que vocês conhecem aquela música, ela canta Foi Graça. Se alguém, como que ela fala? Uma música bem de alguns tempos atrás, fala assim, quando eu chegar lá no céu e alguém me perguntar por que eu estou aqui, eu vou responder, foi graça. É do Asaf Borba, bem antiga lá. E aí o refrão dela é foi graça, foi por causa da graça. Então, para a gente pensar nessa questão da resposta humana que nós vimos aqui como tema da nossa revista, nós temos que pensar que a graça de Deus trabalha antes mesmo de nós abrirmos o nosso coração, antes mesmo de nós conhecermos, a graça já nos trabalha. E ela nos leva ao amadurecimento, ela nos leva a uma vida de obediência, e ela também ela nos faz viver num processo contínuo de amadurecimento, de crescimento. Aí volto lá na ilustração da casinha de Wesley lá. A gente chegou lá fora, entrou e vive uma vida de busca pela santidade. Uma das ênfases que Wesley sempre dava, desde o início do movimento metodista, era espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Reformar a igreja, reformar a nação, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. E nós conseguiremos viver dessa maneira, ou seguirmos esse caminho, quando nós entendemos essa graça e nós respondemos, crescendo em obediência, crescendo no conhecimento da graça e não parando nunca na nossa caminhada. Então eu trago isso, tem um exercício aqui do texto, e eu convido você para um vídeo finalzinho lá de 2 minutos, encerrando. Alguém tem algum comentário, alguma fala até aqui? Fique à vontade enquanto eu abro aqui a outra apresentação para a gente pensar aqui. Se tiver, fique à vontade aí para fazer. Deixa eu parar aqui. Vou apresentar outra janela. Eu acho que a graça... Pode falar. Eu estava pensando aqui sobre a graça, e muitas vezes temos a desculpa de que nós não somos capazes, né, diante de alguma situação. Eu acho que a graça se encaixa bem aí, né? É quando Deus nos capacita, né? E quando Ele capacita porque a graça dele nos alcança, né? Nos alcançou, continua nos alcançando, né? Então, o nosso caminhar, ele precisa ser isso, né? Talvez eu não seja capaz, mas se a graça de Deus me alcançou, se a graça de Deus está em mim, eu serei capaz, né? Porque
É Ele que traz essa capacidade através da sua graça. Muito legal. O texto, Paulo, né, escreve: o meu poder se aperfeiçoa Você na precisa da fraqueza. fraqueza. No momento que nós somos fracos, a graça de Deus, A ela graça vem e de nos Deus. faz forte. Quando eu sou fraca, então que eu sou forte. No Sim. sermão 85 de Wesley, tem uma questão interessante. Ele fala que Deus é quem faz, e ele fala que é exatamente por isso, porque Deus faz todas as coisas, é que nós temos condições de prosseguir. Tudo foi feito por Deus, e é por sua graça que nós temos a capacidade de irmos desenvolvendo, caminhando e pondo em ação a salvação que nos alcançou. Acho bem interessante esse trecho aí eu lembrei agora, e tem citado aqui na nossa revista também, o Sermão 85 de Wesley, que ele trabalha um pouquinho dessa questão. Muito bem lembrado, pastora. Tá apresentando aí um documento do Word, acho que apareceu para vocês aí já, né? Eu fiz esse exercício o ano passado, quando a gente falou da prática da confissão com o Salmo 32. Não é mudar o texto bíblico, é tirar da forma que está escrito na Bíblia que a gente lê e pensar em algumas coisas. E eu estava pensando nesse texto, estudando a nossa lição, estudando por culto hoje também, estava pensando nesse texto, e aí eu separei ele em 4 partes, pensando em desenvolver a salvação. Aí está o texto, só que de uma forma, eu vou selecionar aqui para vocês verem, o texto está de uma forma separado em linhas diferentes do texto que a gente lê lá. Então o texto começa falando, eu separei aqui, isso aqui é uma coisa minha aqui, só para organizar, e eu quero compartilhar com vocês. Eu separei no seguinte: passado. Paulo está falando que eles sempre foram obedientes, sempre obedeceram na presença, e aí ele fala assim, também, agora, muito mais na minha ausência. E aí o destaque desse trecho é essa frase aí, né? Desenvolvam a salvação de vocês, ou ponham em ação a salvação de vocês que nós vimos. Então, essa primeira parte eu chamei aqui de passado. Por quê? Essas 2 palavras aqui que estão destacadas aí, né? Efetua e realizar, elas são a mesma palavra no grego. Então, Deus, e aí eu pensei o seguinte: Deus, a gente precisa lembrar, para desenvolver a nossa salvação, que Deus é o autor, vou selecionar aqui o que eu escrevi aqui. Deus é o autor da salvação e ele nos alcança. Então, colocar em ação a salvação, começa por entender o que Cristo fez e se entregar totalmente a Ele para fazer o melhor que se pode para cumprir o dever. Entendendo, a gente não pode esquecer dessa graça divina aqui, que é Deus quem efetua. E essa palavra efetua, realizar aqui, ela é despertar, ela tem um sentido grego de despertar, de tornar ativo, de tornar eficaz. Então, o que Deus faz no passado? Ele proporciona a salvação através de Cristo, mas Deus também efetua, ele desperta na nossa mente essa salvação. Para quê? E aí vem aqui, ele fala assim: Deus efetua em vocês tanto querer como realizar. Então ele desperta isso na nossa mente para que nós manifestemos de forma prática o que a boa vontade dele nos revelou em Cristo. Mais ou menos assim, eu tenho na minha mente, eu observo, eu compreendo na minha mente a salvação que Cristo me proporcionou pelo sacrifício que ele fez na cruz, e isto vai me ajudar a exibir, a mostrar, exibir no bom sentido da palavra, mostrar, quando eu desenvolvo a minha salvação, o que Cristo fez na cruz. Então eu chamei essa primeira parte aqui de passado. Olhar para aquilo que Cristo fez, entender que Deus que realiza, Deus que desperta isso no meu coração. E aí vamos aqui, Aí eu chamei a segunda parte do texto de presente. No passado aconteceu isso. Deus agiu em Cristo. No presente, eu separei esse texto aqui, né? Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Aí eu joguei lá para o outro lado, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E aí eu fiquei pensando assim, de um lado tem o que nós devemos ser, ou como nós devemos nos portar, como que nós devemos desenvolver a salvação. E do outro, onde nós desenvolvemos a salvação, que é aqui no meio de uma geração corrompida e depravada. Algumas traduções, essa palavra traduzida por depravada, ela é corrupta, uma geração corrupta. E aí eu fiquei pensando, quando a gente pergunta para alguém o que é uma coisa depravada, o que a gente responde?
Corrupto, depravado, o que que é? Pode, se alguém quiser falar, o que que é uma geração depravada, uma geração corrupta? Como que a gente mostraria ou responderia a uma pessoa que nos perguntasse o que que é isso? Corrupto vem de corrupção, que é a pessoa romper, né, com valores que são os valores normais da vida, né? Você rompe com todos os valores e então você está vivendo uma corrupção, né? Você rompe com aquilo que seria o normal, né? Agora, qual outra palavra você falou? Depravada. Depravação. Acho que depravação, a gente lê tanto na Bíblia, né? Depravação, acho que é a pessoa depravada, a pessoa sem valores mesmo também. Eu achei, pelo menos eu ficava meio, falei assim, como que eu vou tentar explicar essa palavra de uma maneira melhor? Eu comprei um aplicativo no ano passado, acho, e é legal que você pesquisa automaticamente, clica lá e ele dá o sentido da palavra em grego. Eu até comentei um pouquinho semana passada. E essa palavra que é traduzida por depravada ou corrupta, ela, tá aqui no cantinho, ela tem o sentido de ser alguma coisa que se opõe e conspira, faltou aqui, opõe e conspira contra os propósitos e planos salvadores de Deus. Então, eu queria que a gente pensasse assim no presente aqui, olhando para esse texto aqui. Nós entendemos a salvação, o que Deus que efetuou, o Deus que enviou a Cristo, e aí nós vivemos no meio de uma geração, o texto de João depois vai falar que o mundo jaz no maligno, nós vivemos no meio de uma geração que, além de se opor, ela se opõe contra os planos e propósitos de Deus, e além de se opor, ela conspira contra aquilo que Deus está fazendo. O sentido dessa palavra corrupta, depravada, é tudo isso que a pastora falou, todo esse sentido, significado que a gente vai encontrar aqui nos nossos dicionários e nas nossas definições, mas ela tem um sentido de algo que se opõe e algo que conspira contra. São duas ações, né? Uma é se opor a Deus, não. O plano do mundo se opõe a Deus, cada um toma um caminho. Mas além de cada um tomar um caminho, ele não toma um caminho e vai embora. Ele se opõe contra Deus e ele faz conspirações contra os planos e propósitos de Deus. Então é no meio desse povo que nós estamos, no meio desse mundo que nós estamos, no meio dessa cultura. Uma cultura oposta a Deus, mas ela não é só oposta lá no canto dela. Ela se opõe e ela conspira contra os planos salvadores de Deus. Então, no meio dessa geração que se opõe contra Deus, nós somos chamados a viver de uma forma pura, limpa, como filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, que resplandecem como luzeiros ou brilham como estrelas, porque retêm a palavra da vida. Então eu coloquei uma notinha aqui também para gravar isso, resumir isso que eu tentei falar aqui agora. Em um mundo perverso, que está o tempo todo se opondo e conspirando, faltou uma palavra aqui, se opondo e conspirando contra Deus e os seus planos, agora mudou aqui também, e os seus planos, o desenvolvimento da salvação nos leva a viver de forma peculiar. Qual que é essa forma peculiar? Resplandecendo, brilhando, tornando claro e manifesto a vida verdadeira, a vida genuína que Deus tem para nós. E isso acontece quando nós observamos, nos atentamos e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Depois eu vou compartilhar isso também, só que depois do culto à noite, que aí vou falar mais algumas coisas desse texto aqui, mas a parte passada é entender, a parte presente é viver no meio dessa geração. E aí eu pensei aqui, o texto continua o seguinte: assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então o desenvolvimento da salvação nos faz entender o que Deus fez em Cristo, nos leva a viver de forma a praticar a palavra de Deus nesse tempo, e no futuro nós vamos olhar para aquilo que nós fizemos e vamos chegar à conclusão que nós não corremos
atrás de coisas infrutíferas. Eu coloquei uma notinha azul também, né? O desenvolvimento da salvação nos impede de perder tempo na nossa caminhada, pois usaremos todas as nossas habilidades para algo proveitoso e não para uma corrida atrás de coisas infrutíferas. Ao chegar ao final da corrida, olharemos para trás e o que fizemos será motivo de orgulho, de alegria. Então é passado, presente e futuro. Eu olho para o que Cristo fez, a maturidade, o desenvolvimento da salvação, a resposta humana à graça divina me faz entender o que Jesus fez na cruz, me leva a viver de uma forma peculiar e me faz chegar ao fim sem perder tempo correndo atrás de coisas inúteis, ou como diz Salomão, correr atrás do vento. Então eu concluo o texto dizendo o seguinte, esse trecho, essa ilustração que eu vou contar à noite. Eu concluo dizendo o seguinte, Paulo fala lá, né, no texto, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre, estejam vocês também alegres, me regozijo com todos vocês, e vocês regozijem-se comigo também. Então, quando eu entendo os planos, o propósito de Deus, quando eu desenvolvo a minha salvação, quando eu respondo à graça de Deus que me alcançou, passado, presente e futuro, eu sou levado a me entregar a Deus. E como Paulo fala aqui, essa oferta, a gente poderia estudar essa oferta de bebida aqui, lá de Números, de Levíticos, eu sou levado a me entregar a Deus, ou derramar o meu próprio sangue, ser morto de forma violenta pela causa de Deus. E ainda assim, eu fico alegre e me regozijo, porque eu faço isso livremente. E eu sei que eu não estou sozinho nessa caminhada também, porque pessoas se alegram e se regozijam comigo. E eu tenho outras pessoas para me alegrar e me regozijar também. Então, pensei um pouquinho nesse texto, que é o texto base aqui, que fala dessa questão da graça de Deus e a resposta do ser humano. E aí eu compartilho com vocês. Não vou falar muito mais para não estender muito a aula também e para ter alguma novidade à noite também, para não falar tudo agora. Mas depois eu mando esse texto aqui também, dessa forma que eu separei ele aqui. Alguma fala, pergunta, comentário? Eu tenho o último vídeo de 2 minutos para a gente encerrar orando aqui. Mas queria destacar isso aqui com vocês nessa segunda aula da nossa revista, falando que nós precisamos ter a consciência de que o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e a nossa frutificação são possíveis porque a graça de Deus nos alcança, nos capacita e nos faz continuar vivendo todos os dias. Nós respondemos em obediência, em amor e num processo contínuo de buscar a santificação, buscar o crescimento em todo o tempo na nossa vida. Se tiver alguma pergunta, fala também. Comentário. Deixa eu achar o texto aqui. O vídeo, então, é uma música muito conhecida e eu queria só compartilhar 2 minutinhos aqui dela para a gente pensar. Encerrando aqui. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele vi a luz da morte, me salvou. A graça libertou-me assim, o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Liberto estou pra Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei.
Só para a gente encerrar, lembrando dessa graça que nos livra, que nos faz aceitos e que nos faz viver de uma maneira peculiar nesse mundo que se opõe contra Deus, contra os planos e propósitos de Deus. A nossa resposta, a resposta humana, a graça divina, nos faz levar uma mensagem de esperança, de salvação, de alegria a esse mundo perverso, distante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando ao nosso coração. Vamos orar encerrando nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, amor e paz, queremos te agradecer por podermos refletir, ó Pai, sobre a tua palavra, sobre o teu amor e sobre a tua graça. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a responder da melhor maneira possível a esse amor que nos alcança nessa manhã, esse amor que nos alcança nesse instante. E que em tudo, Deus, vivamos como luzeiros, resplandeçamos, Deus, como estrelas, refletindo, Deus, a tua vida, a tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos traz crescimento, sabedoria e nos leva à maturidade. Nós oramos, Deus, agradecidos por esse momento e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.